Quando a gente olha para o cenário, principalmente no Ocidente, da Igreja Ocidental, a gente tem testemunhado um declínio do cristianismo. Na Europa, por exemplo, muitos teólogos e missionários já reconhecem a chegada de uma era que eles estão chamando de pós-cristã em suas sociedades. Sim. Diante desse cenário, que certamente um dia isso também vai chegar ao Brasil, como é que você percebe esse desafio e como você enxerga a necessidade de resgatar o caráter missionário da igreja? Como esse contexto desafiador impacta a missão e o engajamento na obra missionária? Existe a necessidade de mudar alguma estratégia? Ou o que você acredita que são cruciais para que a igreja enfrente esses desafios e se revitalize na missão? Daniel, eu me sinto muito encorajado ao ver todo esse caos pregado pelo mundo todo aí. Uhum, Já não se fala mais de Ocidente e Oriente, uhum, né? Já há alguns anos se fala do Global Norte e do Global Sul, né? uhum, Versão inglesa que é o Global North e o Global South, uhum, uhum, vendo países como o Brasil, que está aqui na parte sul, né? Aí você uhum, pega o Brasil, considera também a própria Índia, tal, etc. uhum, E a gente vê que ao norte, o que está acontecendo na igreja no hemisfério norte, no hemisfério sul, onde a igreja está em declínio mesmo, a era pós-cristã. Se você chega na Inglaterra, por exemplo, hoje, se a gente fala de Deus, eles vão falar que você está atrasado 200 anos, mas um dia isso vai evoluir. Mas tem exceções, tem igrejas crescendo lá, tem trabalhos significantes sendo feitos, né? Se você vai, não só na Europa, mas como recentemente eu volto do Canadá, muito encorajado também, apesar de ver todo o secularismo que abraçou aquela nação, né, no Canadá, declínio da igreja, né, onde hoje, se a gente for falar de 7% de protestantes, né, cristãos, a gente uhum, é uma estimativa boa para o Canadá, né, uhum, nos dias de hoje, mas a gente vê igrejas locais vibrantes, ativas, uhum, e voltando dessa viagem que eu acabei de voltar duas semanas atrás, 3 semanas, eu volto muito encorajado para ver o que Deus está fazendo no mundo. Lá a uhum, gente teve um encontro de mais ou menos 50 pessoas envolvidas com missões, missionários, campos missionários das uhum, Filipinas, do continente africano, de Uganda, da Tanzânia, da Europa, e também aqui do Brasil, etc. A gente vê o que Deus está fazendo. E ouvindo os relatórios desses campos missionários, o que os missionários estão fazendo, realizando, eu voltei para o Brasil muito encorajado, especialmente que nesse mundo de caos e de fato, né, talvez uma era pós-cristã em alguns lugares, alguns contextos, mas eu volto muito encorajado e que dizer que esse mundo de caos quebrado que nós vivemos, ele tem esperança, e essa esperança se uhum, chama Jesus, e é ele que é o caminho único, a verdade uhum, única, a vida única. Esta é a mensagem que eu ouvi da parte de Deus, que uhum, mudou minha mente, mudou meu coração, transformou minha vida, me fez me dedicar a Ele, tempo integral. É essa mesma mensagem que nós devemos anunciar para os nossos filhos, para aqueles que nós tivemos oportunidades de anunciar, de que Jesus é a esperança. uhum, Então, assim, eu me sinto muito encorajado. Eu sei que a gente está vivendo no Global South, né? Assim, uhum, no sim, Sul, ainda se fala de Deus, ainda se anuncia com mais liberdade, né? Nessa parte uhum, sul. uhum, A parte norte ela está complicada. Nós precisamos é, enviar pessoas para que revitalize igrejas, para que anuncie o Evangelho de Jesus. Por isso eu estou bem encorajado com relação a esse membro da nossa igreja, que ele vá para a Irlanda mesmo, uhum, né? Parece que é um chamado de Deus, é um uhum, desafio tremendo, muito caro viver nessa parte norte do mundo, uhum, mas ali tem crianças, adolescentes, homens, mulheres que precisam ouvir a respeito da boa semente do Evangelho, da esperança que é Jesus. Então, eu me sinto muito uhum, encorajado. E o uhum, caminho é o discipulado, amando as pessoas, né, com sabedoria, uhum, e a gente
continuar anunciando Jesus, mesmo numa época de um mundo tão quebrado que nós estamos vivendo, né? Sim. E Deus tem transformado igrejas, tem transformado pessoas, e eu creio nisso e estou bem encorajado. Amém. Você me fez lembrar de uma entrevista que eu li a respeito de um pastor que decidiu ficar na Ucrânia quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e esse pastor decidiu ficar em Kiev. E uma das respostas que ele deu quando ele falou que decidiu ficar lá, ele falou o seguinte, que Deus tinha colocado ele ali e que que o mundo ia ver como a igreja iria reagir àquela situação, no caso ali de guerra, né? Então, eu creio que aplicando isso para nós, a igreja, o mundo também vai ver como é que nós estamos reagindo diante desse cenário, né? E me faz refletir qual é o tipo de mensagem que nós, discípulos de Jesus, estamos dando para a sociedade quando a gente diz no ponto que é a proclamação do evangelho, né? Você me fez lembrar um pouquinho dessa notícia que eu li, já faz um ano, né? Tem mais de um ano já de guerra. Uhum. Mas é interessante o que ele escreveu ali, que a igreja, o mundo vai ver como a igreja vai responder aquilo que acontece na sociedade, no caso ali da Ucrânia, e tem certeza que isso também responde para o resto do mundo. E uma pena quando a gente vê igrejas, né, homens e mulheres transformados pelo Espírito de Deus e sequer conseguem enxergar as necessidades ao seu redor, né? Exato. Às vezes não está só com a visão estreita, às vezes com os olhos fechados, completamente cegos, né? Exato. Ao que se passa ao nosso redor, num mundo cada vez mais complexo, com sociedades cada vez mais complexas, com problemas cada vez mais complexos, fechando os olhos, né? Eu gosto muito de uma ilustração antiga, né, de um incêndio na floresta, e tem um beija-flor pegando gotinhas de água no lago e voando em direção ao incêndio para despejar sua gotinha de água ali naquele incêndio. Os grandes animais, como elefantes, né, os grandes animais fugindo do incêndio e ridicularizando o papel daquele beija-flor e dizendo: você acha que você consegue apagar esse incêndio desse jeito, dessa forma? É como se fosse uma tolice o que o beija-flor está fazendo. E o beija-flor então responde e fala: olha, quanto a vocês eu não sei, mas eu estou fazendo a minha parte, né? Exato. Então eu creio que a gente precisa fazer a nossa parte. O mundo é muito complexo, temos que a sociedade discute, né? Nós estamos, como igreja, discutindo esses problemas que a sociedade já discutiu há 30, 40 anos atrás, agora começando a pensar e refletir nos problemas. Então, eu creio que a igreja ficou muito tempo fechada dentro das quatro paredes, sem saber o que está acontecendo ao seu redor. Hoje, com o advento da internet, as notícias, os problemas conseguem chegar com mais rapidez, mais facilidade para a gente, né? E a gente precisa estar com os olhos abertos, atentos ao que Deus há de fazer no mundo, e nós sabemos que Deus vai fazer. Nós já temos o livro, né, da capa preta. Esse livro nos mostra que Deus ele vai abençoar esse mundo, ele vai restaurar todas as coisas em Cristo Jesus. As coisas serão reconciliadas, tanto a natureza, a fauna, a flora. Deus vai reconstruir todas as coisas. Nós cremos nisso, essa é a nossa esperança, e há esperança para o mundo. E agora a igreja não pode ficar de braço cruzado, com os olhos fechados em relação às necessidades que estão ao nosso redor. E alguma coisinha, né, ainda que seja uma gotinha de água, mundo, né, um mar imenso, né? Mas quem sabe é justamente essa pequena gota que Deus está esperando para mover alguma coisa, né? Exato.